Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça entre nós. Como a Célia acabou de colocar sobre as críticas e sugestões que devem ser feitas por todos nós, que aqui nos colocamos na condição de divulgadores da doutrina espírita, antes de começarmos a nossa palestra, desenvolvermos o nosso tema, nós gostaríamos de pedir a permissão dos senhores para fazermos aqui alguns esclarecimentos acerca da última exposição que fizemos lá na Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto, no último sábado, no dia 6. Naquela oportunidade, quando abordamos o tema egoísmo, parece certamente, pelas limitações de que somos portadores, pelas aquisições morais que ainda não possuímos e pelo nervoso que temos em excesso, certamente colocamos algumas palavras, podemos ter colocado acerca do assunto algumas palavras e que causou dúvidas em alguns, ou pelo menos em um dos presentes, e que agora, dentro do possível, nós vamos buscar esclarecer. Mas antes disso, nós queremos desde já agradecer imensamente a essa pessoa que nos dirigiu esta, vamos colocar entre aspas, essa crítica, que na verdade é uma grande oportunidade de melhoria. Nós crescemos com isso. E nós que nos colocamos nessa condição de divulgadores da doutrina espírita, nós estamos abertos, mais que isso. Isso é necessário para que os assuntos, os conteúdos que levamos ao público, em nossas casas espíritas, tenham fidelidade doutrinária. Preferências por este ou por aquele palestrante, por este ou por aquele outro tipo, estilo de palestra, cada um de nós temos. Cada um tem a sua maneira de expor, de tratar. Uns têm mais afinidades com determinados temas, outros com outros. E isso é natural. Mas em todos, a fidelidade doutrinária, embasada na doutrina espírita, deve ser mantida. E sempre que isso gerar dúvidas, gerar algum tipo de desconforto, de dúvidas, cada um dos que estão aqui presentes, eu não sei se a pessoa em quem gerou essa dúvida se encontra aqui presente, mas qualquer um de vocês pode direcionar os seus comentários e as suas críticas, que certamente nós cresceremos muito com isso. Isso faz com que busquemos nos aprimorar, melhorarmos os nossos conhecimentos. E assim, é lógico, como diz o nosso amigo aqui, nos lembrou o nosso amigo, cada vez que a gente acende uma luz, somos os primeiros a nos iluminarmos. Eu não lembro de ter essa frase agora, mas eu prometo que na próxima eu digo. Então, muito obrigada a essa pessoa que percebeu esta dificuldade ou esta colocação equivocada. E vamos então aqui, à luz da doutrina espírita, dizer exatamente o que deveríamos ter dito, ou colocar da forma como aqui está colocado. E eu vou ler para não correr o risco de mais uma vez falar uma palavra equivocada. E agora vocês vão descobrir o segredo, que eu uso óculos. Bom, falamos na oportunidade sobre a indiferença moral. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos fala o seguinte: cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual.
Seu vício é a indiferença moral. E então nós buscamos na questão 913 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Pergunta Kardec aos espíritos, que então lhe respondem. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, os vícios, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde essa vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E mais adiante, na questão 917, Kardec mais uma vez pergunta: e qual o meio de destruir-se o egoísmo? E o Espírito Fenelon responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. E então Kardec comenta, no final deste egoísmo, o seguinte: o homem deseja ser feliz, e é natural o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que cada momento o magoam e que perturbam todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e, podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Como dissemos, muito obrigada a essa pessoa que, através da sua observação lúcida, nos propiciou esta oportunidade de revermos a nossa postura, de revermos as nossas colocações e de trazer as informações corretas. Muito obrigada. E ainda para complementar, também nessa questão, na questão 785, no mesmo Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta: qual é a maior entrave para o progresso? E os Espíritos respondem que são o orgulho e o egoísmo. Portanto, não devemos poupar esforços para combater esses dois vícios que nos corroem a alma e nos impedem de ser felizes.
E vamos agora, finalmente, ao nosso tema. E muito obrigada a vocês pela resignação, pela paciência de nos ouvir até aqui. Este tema, resignação, também é do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, mais especificamente no item que trata dos motivos da resignação. E retiramos também de uma entrevista, de um programa do Divaldo que se chama Conversando com Divaldo. E ele também aborda este tema, nos esclarecendo coisas importantes. Todos nós que estamos aqui na Terra, nos deparamos com situações indesejáveis para os nossos padrões atuais. Coisas nos acontecem que muitas vezes nos tiram do prumo, nos levam a tristezas, a desesperos. E nós, talvez ainda, pela nossa infantilidade espiritual, nós ainda não conseguimos perceber que nem sempre, aonde achamos existir mal, este mal de fato existe. Na maioria das vezes, os acontecimentos que nós julgamos desastrosos, as doenças, as dores, as infelicidades, geralmente são uma oportunidade de reflexão para que possamos observar qual está sendo a nossa postura diante da vida. E Divaldo então nos coloca que os motivos da resignação obedecem à lógica da reencarnação. Então, todos nós aqui nos encontramos na posição de semeadores em algumas oportunidades, mas em outras nós somos colhedores. Então, e nós não podemos colher em solo que não plantamos. Nós só vamos colher aquilo que de fato semeamos. Isso era a lei. Então, Allan Kardec nos esclarece sobre a lei de causa e efeito, de que todo efeito tem uma causa. O efeito inteligente possui, pois, uma causa inteligente. E Buda já havia dito, com muita propriedade, de que nós busquemos, quando nós formos buscar a origem do nosso sofrimento, se ela não estiver nesta encarnação, se nós aqui fizermos tudo que está ao nosso alcance, se nós fizermos tudo de forma correta, certamente essa origem se encontra em outras vidas. Mas então Divaldo também nos lembra sobre as colocações feitas pela benfeitora Joana de Ângeles, que nos diz que a resignação, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma coisa passiva, não é uma coisa, não significa acomodação. Resignação e acomodação são coisas diferentes. E Joana então nos diz que a resignação ela deve ser dinâmica, ou seja, nós vamos passar por todas as dificuldades que precisamos para o burilamento do nosso espírito. Mas nós não vamos nos afetar, nós não vamos deixar que afetem o nosso ideal. E então, nessa conotação de resignação dinâmica, nós trouxemos para a reflexão nesta noite uma passagem muito bonita, muito bacana, do livro Paulo e Estevão, que neste ano de 2012 completou 70 anos de sua publicação e está recebendo diversas homenagens pelas diversas instituições do país. Como todos sabemos, não vamos aqui repetir a história de Paulo, que creio que a maioria aqui conhece, mas nós vamos pegar justamente uma parte onde ele se encontrava numa posição em que muitas vezes nós também nos encontramos, de desalento, de dor, de sofrimento, de sensação
de abandono. Paulo, então, ele se encontrava, depois de ter passado por todo aquele processo de perseguidor do Cristo, de convertido de Damasco, do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, de ter conhecido o profeta Ananias, de ter despertado para os ensinamentos do Cristo, de ter se convertido ao cristianismo, de ter passado 3 anos no deserto em profundas meditações, ele resolve voltar à sua terra e rever ali aquelas pessoas que lhe eram caras. E esse dia foi um dia muito triste para Paulo. Foi um dia de muitas angústias. Ele chegou em sua casa e não foi reconhecido pelas pessoas que ali moravam. Quando foi conversar com seu pai, percebeu que este não concordava com a sua conversão ao cristianismo. Pois que Paulo era rabino, era um defensor das leis mosaikas, como todos nós sabemos. E então o seu pai, ali naquele instante, numa conversa bastante difícil, bastante desgastante, lhe diz ali o seu desgosto de ver que o seu filho se baniu para o lado do Cristo. Ali ele coloca toda a sua decepção de ver aquele filho primogênito, aquele filho amado, que ele esperava que fosse o seu orgulho, lá, que fosse o doutor da lei, a defender as leis mosaicas, lá no Sinédrio, e de repente aparece uma criatura completamente modificada, falando em um Cristo que ele não conhecia e não aceitava. E então diz a Paulo que a sua mãe havia falecido, que a sua irmã havia mudado de cidade e que ele era, sim, uma vergonha para a família. Paulo então saiu profundamente desolado, triste, pensativo. E então ele chega em um lugar, no deserto, ali, e resolveu, quando ele percebeu, já estava muito tarde, e ele percebeu, resolveu, por ali mesmo, pernoitar. Então, se acomodou aquelas pedras que ele se encontrava e começou a reparar as estrelas. E aquilo foi acalmando o seu mundo íntimo, foi trazendo alívio para o seu coração dolorido. E de repente, Paulo entrou assim numa espécie de sono, de torpor. Será que ele dormiu? E nesse sono, ele começa, nesse estado em que ele se encontra, ele começa a andar por caminhos belíssimos, por estradas luminosas, de flores belíssimas, de muita luminosidade. E ele então se sente muito feliz, porque finalmente, depois de tanto sofrimento, ele se encontrava numa região de refazimento. E então ele percebe que passos se aproximam. E ele vê os 2 vultos brilhantes de figuras tão queridas. E ali ele percebe Estevão e Abigail, a sua noiva amada, que ali se aproximaram. Quando Paulo olhou para aquelas 2 figuras, destancou em choro. Choro de arrependimento, de dor, de vergonha, por ter sido o mandante, por ter sido o principal responsável pelo apedrejamento de Estevão. Estevão então dele se aproxima, abraça-o, beija-lhe o rosto e diz: Paulo, não te detenhas no passado. Quem neste mundo não comete erros? Só Jesus perdoa. E Abigail então lhe diz: mas que é isso, Paulo? Saulo, choras? Mas a tarefa ainda nem começou. E naquele momento Paulo chora ainda mais. Porque ele vendo a figura de Abigail, a mulher que ele sempre amou, ele ali se recorda de como ele fica vislumbrando, pensando, imaginando como a sua vida poderia ser diferente. Ele poderia ter se
casado com aquela mulher amorosa, podia ter tido filhos, construído uma família, ter vivido em lar harmonioso. E então, percebendo as suas inquietações íntimas, Abigail diz: o lar nós sempre teremos. São os lares de todos aqueles nossos irmãos em Cristo. E os filhos são. Nós também temos. E em uma quantidade enorme. São os filhos do Calvário. E então ali ele começa a ter um reconforto, um alívio em seu coração. E ele percebe ali a grandiosidade do amparo, do amor de Deus, do socorro que lhe chegou na hora que ele mais precisava. E a sua cabeça fervilha. Ele tinha tantas coisas a dizer, mas ele percebe que o seu tempo era curto. E enquanto ele conversava com Abigail, matando as saudades, desejando que aquele momento se perpetuasse, ele percebe que Estevão já está se afastando. E então, ele, muito desejoso de manter aqueles sentimentos, aqueles esclarecimentos, para que lhe iluminasse a alma, ele então começa a conversar com a sua amada. E ela então faz gestos de que também precisa partir. Ele então lhe dirige ao 4 perguntas que ficaram conhecidas como os conselhos de Abigail. E então ela diz, ele pergunta para ela, nessa difícil tarefa de semear, de levar essa mensagem de Cristo, essa empreendedora tarefa da reforma íntima, dessa transformação de que ele estava passando, dessas dificuldades, ele pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Porque muitas vezes era tão difícil, muitas vezes chegavam com tantas dores, com tantos sofrimentos, e ele pergunta: como fazer para ter essa compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? E ela responde com uma palavra só: ama. Então ali ele se recorda dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus instruiu que amássemos até os nossos inimigos, pois que todos somos filhos de Deus, portanto, somos todos irmãos. E então, ele acelera o seu coração e ele dirige a segunda pergunta: como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Como fazer para que a alma alcance essa elevada expressão do esforço com Jesus? E ele diz, mais uma vez, com apenas uma palavra: trabalho. E Paulo pôde perceber a extensão, o significado daquela expressão. Que sem o trabalho árduo na seara do bem, nós não podemos ter esse entendimento, essa elevação moral pregada, exemplificada por Jesus. E então, ele faz a terceira pergunta: que providência adotar contra o desânimo que toma conta das pessoas? Porque muitas vezes, mesmo com toda essa disposição para o trabalho de iluminação, de levar os esclarecimentos, de levar a mensagem de Jesus, nós nos deparamos com desânimo. E ela diz: espera. E Paulo então se lembrou de que a esperança havia sido a sua companheira inseparável durante todo esse período em que
ele passou em suas motivações. E Abigail, então, apertou a sua mão, dando ali um sinal de que finalmente ela também precisava ir. Paulo, aproveitando aqueles instantes finais, dirige-lhe a última pergunta e diz: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz: perdoa. Portanto, aí temos um roteiro abençoado, nos dado, apresentado a Paulo pela sua amada Abigail. Ama, trabalha, espera, perdoa. Então nós percebemos que essa resignação de Paulo, porque dali ele saiu refeito, ele saiu abastecido de amor, de conforto, pronto para enfrentar todas as lutas que vieram, e que não foram poucas, e que não foram leves, que foram doloridas, mas que valeram a pena. Nós percebemos que ele teve essa resignação dinâmica, pois ele não deixou que as dificuldades destruíssem o seu ideal. Ele, conforme ele diz na sua segunda epístola, se não me engano, aos Coríntios, prossigo para o alvo. E ele marchou com muita fé, com muita determinação, com muito amor, com muita esperança, com muito trabalho, com muito perdão. E ele fez isso de uma forma tão grandiosa que ao final ele dizia: já não sei, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E foi também Paulo que nos apresentou, talvez, uma das maiores definições do amor de que temos notícias. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei um maço que soa, ou um sino que tira. E ele então continua: ainda que eu tivesse toda a fé possível, ao ponto de dizer: montanha, transporta-te de lá para cá. Se eu não tiver amor, nada disso me servirá. E ele diz ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse penetrado todos os mistérios, eu doasse todos os meus bens para alimentar os pobres, e até o meu próprio corpo para ser imolado, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Portanto, nós vamos encerrar com a recomendação de Paulo, que nos diz que diante das dificuldades da vida, que nós levantemos o olhar para o céu e que agradeçamos a Deus pelas oportunidades que nos são oferecidas, porque nós somos muito importantes para Deus. Nós temos um papel muito importante na vida. E nós não podemos parar, desistir diante da primeira dificuldade. Assim como Paulo, nós também devemos traçar a nossa meta e marchar firmemente para o alvo. E que nesta caminhada nós nos recordemos sempre desses conselhos abençoados de Abigail: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Muito obrigada a todos vocês pela respeitosa atenção. Obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui. E desde já, mais uma vez celebrar que estamos aqui, abertos a críticas e sugestões. Se quiserem, a partir de agora, se dirigirem ali ao fundo da nossa salinha, preencher a nossa fichinha de avaliação, podem
ter certeza de que estamos fazendo um grande bem. Muito obrigada e uma boa noite.